Quero ler aqui em Salmos 139. Estava orando, pedindo ao Senhor o que eu poderia falar, né? E essa semana foi bem corrido para mim mesmo. Havia carregamento lá no centro de São Paulo, havia carregamento na empresa e eu estava chegando 10 horas da noite, estava muito cansado. E eu orando, eu falei para o Senhor: Deus, eu estou tão cansado. Esses dias, desculpa eu não estar orando como de costume, né? Que eu tenho minhas horas de oração. E o Espírito Santo falou para mim assim: fica tranquilo, porque eu estou com você o dia todo. Eu estava lá quando você estava fazendo o seu carregamento. Eu estava fazendo as coisas darem certo para você. Eu estava com você quando você estava dirigindo o carro, estava cansado. Eu estava te sustentando e te dando força. Irmãos, eu senti mais tanto o cuidado, o toque de Deus. E Deus, naquele momento, Ele falou para mim essa mensagem do cuidado de Deus sobre nós, aqui em Salmos 139. Vamos ler. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Agora, pulando para o verso 14, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, a quase em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Somente até aqui, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pelos louvores entoados aqui esta noite. Eu te peço, ó Senhor, meu Deus, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Senhor, eu te peço que a tua palavra possa cortar, Senhor, rasgar os nossos corações, para que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, que a palavra que for semeada esta noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Fica conosco, ó Senhor, mais uma vez, e que teu nome seja glorificado para todo sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Aqui, Davi, ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sondar é quando alguém vai sondar algo, sondar um assunto, sondar uma região, significa procurar conhecer, né? Ir a fundo, pesquisar, adentrar. Sondar é ir nas profundezas. E aqui ele diz: Tu me sondas e me conheces. Então Deus, Ele sonda o teu coração. Deus, Ele sonda o teu pensamento e conhece você melhor do que você mesmo. Deus, Ele sabe o que passa no teu coração. Você pode viver com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com amigos,
mas você só permite as pessoas te conhecerem até certo ponto, porque tudo que você pensa, você não fala, muitas coisas você guarda, porque nós, irmãos, por natureza, somos maus. Se as pessoas pudessem saber de todos os nossos pensamentos, aquilo que passa no nosso pensamento, ninguém ficaria do nosso lado, ninguém ficaria perto da gente, porque nós somos maus. Mas Deus, Ele conhece os teus erros. Deus, Ele conhece o teu passado. Deus, Ele sabe quando você errou em oculto e não contou nada para ninguém. Deus, Ele sabe de tudo que se passa na sua vida. Poderia ser o bastante para todas as pessoas se afastarem de você, mas mesmo assim Ele continua te amando. Mas mesmo assim Ele te ama, Ele nos ama. Por isso que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou pessoas más, pessoas ruins, pessoas doentes, mas Ele amou, e Ele entregou o seu único Filho, para que essas pessoas não recebam a punição, o castigo eterno. Ele entregou o seu único Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama e porque Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Pai. Foi por isso que Ele fez essa obra da cruz. Foi por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque Ele nos conhece. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo, irmãos, quando nós renunciamos o pecado e aceitamos a Jesus Cristo, Ele derrama o seu precioso sangue sobre nós, nos purificando de todo o pecado, lavando-nos de todo o pecado, do nosso passado de maldades. Jesus Cristo nos purifica e logo após Ele envia o seu Espírito Santo para morar dentro de nós. E nós somos feitos filhos de Deus, porque através do Espírito Santo podemos chamar a Deus de Pai, Papai. Podemos chamar Deus de Pai pelo Espírito Santo. Mas as pessoas dizem, todos são filhos de Deus. Não. Só é filho de Deus aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu da água e do Espírito. Só é filho de Deus aquele que tem o Espírito Santo. Só é filho de Deus aquele que aceitou a morte de Jesus Cristo. Esses são os filhos de Deus. Irmãos, e a palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele se alegra quando um pecador se arrepende. Diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Isso, eu quero contar algo, uma experiência que eu estou tendo, que eu tive e estou tendo. Muitos aqui já sabem que minha esposa está grávida. E o dia que ela me contou que ela estava grávida, eu lembro até hoje, nem tinha acordado ainda, era 6:30 da manhã, ela já veio toda apressada me acordando, falou, Nil, falei, morreu alguém, né, porque para acordar desse jeito, alguém morreu. Ela falou, tô grávida, e deu o resultado assim, nossa, mas na hora, irmãos, veio uma alegria tão grande no meu coração, uma alegria tão grande, eu não estava entendendo, era nada, né? Mas eu comecei a dar risada. Irmãos, e essa alegria era tão grande que eu fui trabalhar voando, sabe? As pessoas falavam comigo, eu pensava, nossa, eu vou ser pai. E alegre. Fiquei uns 2 dias assim. As pessoas às vezes conversavam comigo e eu ficava, como que vai ser meu filho? Como que ele vai ser? Como que vai ser daqui para frente? Irmãos, uma alegria tão grande. Eu senti, eu fui orar, e o Espírito Santo me disse, agora você vai entender um pouquinho mais do amor de Deus. Através dessa sua experiência, você vai entender um pouquinho mais do amor de Deus. Isso eu aprendi, irmãos, que alegria é a notícia quando chega que nós vamos ser pais.
E eu digo para você, muito mais é a alegria de Deus quando Ele descobriu que Ele é o teu Pai. Muito mais foi a alegria de Deus quando você se arrependeu dos seus pecados, quando você renunciou ao mundo, quando você aceitou a Jesus Cristo. Por isso que em Lucas 15, 10 diz que a alegria perante os anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Os anjos estão diante de quem? De Deus. Então quem se alegra quando um pecador se arrepende? Deus. Por isso que há festa nos céus quando um pecador se arrepende, porque Deus, Ele se alegra. Deus, Ele começa a olhar para você, não mais como um inimigo, mas como um filho amado, como um filho querido. Ele passa a olhar para você como um filho que está sendo gerado, uma nova criatura, uma nova criação. E nós somos filhos de Deus, irmãos. Por isso que Deus, Ele olha para você com tanto carinho, porque você é filho, você é filha de Deus, filho amado, em quem Ele tem prazer de olhar, de estar presente. Por isso que Davi, ele diz aqui no verso 16, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aqui diz que Deus, ele olhava para Davi ainda no ventre da sua mãe, quando ninguém podia ver. Deus estava observando. Irmãos, Deus, Ele te observa de perto. Ele te observa de perto, mas o que eu acho interessante aqui é que Ele diz que todas essas coisas foram escritas no livro dele. Ele tem uma história para mim e para você. Você pode escolher viver do jeito que você quiser. Você pode escolher, você tem livre-arbítrio. Porque se disser, Deus escreveu já tudo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, então eu não preciso me esforçar para nada, porque tudo está escrito, tudo já está determinado. Não é bem assim. Você pode escolher viver da tua forma, do teu jeito, estragar tudo. Agora você pode escolher viver a história que Deus escreveu para você. A história, irmãos, porque Deus, Ele te formou do jeitinho que Ele pensou em você lá na frente. Deus, a história de Deus, a história do homem é assim, tem começo, meio e fim. A história de Deus tem um começo, não tem meio e nunca terá fim, porque o nosso Deus, Ele é eterno, porque a história que Ele preparou para você é uma história eterna, é uma história que não tem fim, irmãos. Vai ter livros e livros de Deus escrevendo a tua história, porque jamais ela acaba. Jamais ela acaba, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, e nós vamos viver com Ele eternamente. Então Ele sabe aonde você, o seu lugar na eternidade, Ele sabe aonde você vai morar no céu, Ele sabe aonde até que ponto você vai chegar na terra. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Irmãos, isso é tão magnífico, saber que Davi, ele diz, olha, todas as coisas foram escritas no livro dele, no livro do nosso Pai, as quais em continuação foram formadas. Ou seja, primeiro ele escreveu e depois foi se formando, foi se gerando. Então aquilo que aonde você vai chegar diante de Deus já está escrito, mas é em continuação que ela vai sendo gerada. Então por isso que é necessário você permanecer em comunhão com Deus, estar perto de Deus, porque a sua história está sendo gerada. Mas está demorando. Irmão, não tenha pressa, você tem a eternidade inteira, não precisa ter pressa, somente ande com Ele, somente agrade a Ele, porque Ele é o nosso Pai, Ele sabe o teu futuro, Ele sabe a tua história, Ele te conhece muito bem. Ali, Rebeca, quando estava sentindo
uma guerra dentro do estômago dela quando estava grávida. Acho que era um bebê dando soco no outro, e outro dizendo, não, é eu que vou sair primeiro. E ela falou, o que está acontecendo? E ela foi orar. Deus disse para ela, ó, dentro do seu ventre há 2 nações, e o maior vai servir o menor. Como que Deus revelou algo de muitos anos, que aconteceria muitos anos depois? Sabe por quê? Porque Deus já havia escrito a história. Deus sabia de toda a história, e em continuação ela seria formada. Então, irmãos, confie em Deus, que Ele está cuidando de você. Confie em Deus, acredite nele, continue confiando mesmo no momento da dificuldade, mesmo no momento da tribulação. Faz parte da história. E a história que Deus ele tem para você não é uma história de fracasso, não é uma história de derrota, porque só entra no céu vencedores. Só entra no céu vencedores. Por isso que a Bíblia diz, ao que vencer. E vence aquele que permanece na presença de Deus. Vence aquele que permanece caminhando com o Senhor. Então continue caminhando com o Senhor, continue acreditando, continue ouvindo a voz dEle, por mais que está doendo, por mais que seja difícil e você não está entendendo agora, creia no cuidado do Senhor. Deus ele corrige a quem Ele ama. Deus ele corrige. A Bíblia de Deus diz que Ele açoita aqueles que Ele toma por filhos. Deus às vezes é duro na forma de corrigir, porque Ele sabe do nosso caráter. Muitas vezes dói. Eu lembro quando uma vez o meu pai foi me corrigir, eu saí correndo, eu falei, eu vou fugir de casa. Vou ficar aqui nada, até parece, saí de madrugada correndo. Aí chegou, fiquei meia hora lá na rua, eu falei, poxa, eu vou virar mendigo agora? Vou ter que pedir coisa aí para os outros, o que eu vou fazer da vida? Eu tinha 14 anos. Falei, quer saber, eu vou voltar para casa do meu pai. É mais fácil obedecer a ele. Eu voltei para casa do meu pai, irmãos, porque é melhor estar na presença do pai. É melhor. O pai tem horas que parece chato, mas ele não é chato, ele quer o seu bem. Ele está olhando o teu futuro. Ele quer o melhor para o teu futuro. Então continue caminhando com o Senhor, continue ouvindo a voz do Senhor, porque Ele quer o teu bem. Ele está gerando a história, Ele está trazendo à realidade aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele deseja no coração dEle. Jesus Cristo disse, vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus nos vos dará bem aqueles que lhe pedirem. Irmãos, é grande o amor de Deus para conosco. E aqui no verso 2 do Salmo 139 diz assim, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. O Senhor está constantemente com os olhos fixos em você. Irmãos, pensamento meu, Deus conhece todas as coisas, tá bom? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Mas os olhos dele está fixo nos seus filhos. Nos seus filhos. Aqueles que desprezam a Deus, Deus sabe o que passa, mas acompanhar a caminhada é nos filhos. Eu lembro muito bem que muitas vezes as pessoas trazer o resultado de ultrassom lá, ah, que lindo meu filho. Para mim eu vinha nuvem, né? É bonito, não entendi nada, mas tá bonito aí. Irmãos, mas quando eu faço, quando a Fernanda vai fazer a ultrassom, eu faço questão de ir, porque eu quero ver meu filho. Eu faço questão de ir. Quando primeira vez que eu vi ele lá mexendo, eu falei, nossa, eu não sabia que o bebê era tão cabeçudo desse jeito. E ele todo
balançando as mãos e os pés, e eu falei, que alegria, eu fiquei tão feliz de ver ele. Para mim, se deixasse, eu ficaria o dia inteiro ali, vendo aquela criança. Sabe por quê? Porque é meu filho. E é uma alegria grande, irmãos. Qualquer movimento é uma grande coisa para o Pai. E Deus, Ele se alegra em olhar para você. Até quando você se deita e quando você se levanta, Deus está olhando para você e Deus acha graça em você, porque você é filho amado, porque você é filha amada, porque Ele te ama e porque Ele te observa todos os teus passos. É por isso que Ele te observa, porque Ele é o teu Pai, porque Ele é o nosso Pai. Ele está constantemente, até quando você está dormindo, os olhos do Senhor estão fixos sobre você. Quando você está descansando, quando você está trabalhando, o Senhor está te observando. Então não diga, parece que ninguém me vê. Te vê sim. Não só te vê, mas Ele está perto de você. No verso 3 diz, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ou seja, o Senhor não somente te observa, Ele te observa e Ele está presente do teu lado. Ele está contigo e Ele está em você. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Então Deus está 24 horas andando contigo. Irmãos, já pensou nisso? Então tome mais cuidados com aquilo que você pensa, tome mais cuidado com aquilo que você faz, porque Deus, Ele está contigo, porque Deus, Ele está te observando. Ele está presente, irmãos. Eu posso dizer para vocês, irmãos, Satanás não pode ferir o coração de Deus. Porque para Deus, Satanás já está perdido mesmo, já está condenado. Agora o que machuca o coração do pai, muitas vezes são os filhos. Com atitudes, com palavras, com ingratidão. Então eu digo para você, seja grato por aquilo, pela vida que Ele te deu, seja grato por aquilo que você tem, agradeça a Deus pela forma que Ele te proporcionou viver, pela tua história, agradeça a Deus pela tua família, agradeça a Deus pela salvação, seja grato ao Senhor, porque nada entristece mais o pai do que um filho ingrato. Ingratidão dói, e Deus, Ele está constantemente observando os teus pensamentos e as tuas palavras. Então seja grato, demonstre a Ele com palavras, com atitudes, porque Deus, Ele se alegra disso. Meu pai, irmãos, ele sempre foi aquele homem durão. Eu digo para você, eu nunca vi meu pai abatido, chorando, reclamando. Se ele chorava, não sei, era escondido, e ele falava assim, o dia que você me vê chorando é porque eu estou para morrer. E nem perto da morte ele estava chorando. Meu pai sempre teve aquele jeito dele. Mas um dia, eu falando para ele, me expressando, falei, pai, o senhor é, para mim, o senhor é um exemplo do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Como Deus mudou a sua vida, Deus, Ele poderia mudar a minha, mudar o meu jeito. Então, o Senhor é um exemplo para mim. Eu falei essas palavras, para mim foram palavras simples. Mas eu vi uma lágrima escorrendo dos olhos dele, sabe? Ele tentando disfarçar assim. Uma lágrima, eu falei, mas ele é tão durão, e com essas palavras ele começou a chorar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você honra um pai, quando você reconhece aquilo que o pai fez por você, irmãos, isso alegra tanto o coração dele, isso alegra tanto o coração de um pai, porque ele se sente satisfeito de tudo aquilo que ele faz por você. Então é um privilégio você poder adorar a Deus,
É um privilégio você poder agradecer a Deus toda manhã. É um privilégio você poder reconhecer aquilo que Deus tem feito por tua vida. Reconheça aquilo que Deus fez por você. Não seja um filho ingrato. Demonstre com atitudes, demonstre com palavras, demonstre que você deseja estar perto dele, não porque ele pode te abençoar, mas porque você deseja intimidade com teu pai. E aqui, só para finalizar, cerca do ano passado, foi mês de março de 2020, eu tive um sonho. E nesse sonho eu via meu pai me olhando, e ele falava assim para mim: Gil, você viveu até agora para agradar o seu pai da terra, mas a partir de agora você vai viver para agradar o seu pai do céu. Nesse sonho eu acordei, sem entender nada, contei para o meu pai, perguntei para ele se ele sabia interpretar o que era. Ele disse: ninguém entendeu nada. E depois de praticamente 3, 4 meses depois, de repente meu pai veio a falecer. Ele faleceu. E um dia, irmãos, eu estava orando com o coração quebrado e falando para Deus: Deus, saudade do meu pai, porque eu sou muito apegado ao meu pai, à minha mãe, à minha família, né? A todos os meus irmãos, a gente tem um apego muito grande. E eu falei: que saudade do meu pai. E o Espírito Santo naquela hora me disse: eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. Você não é órfão, eu sou o teu pai. Irmãos, Deus, Ele é pai de órfãos. Você não está sozinho. Tudo aquilo que você precisa, Ele tem. Ele pode preencher esse vazio que está dentro de você. Toda preocupação, toda angústia que você está sentindo, Ele pode tirar. E Ele pode ocupar com a presença dEle. Deus é o teu pai. Você é um filho, você é filha amada do Senhor. E Ele é o teu pai, e Ele quer estar perto de você. Ele está perto, Ele está do seu lado, Ele te ouve, e Ele conversa contigo, porque Ele é o nosso pai, e Ele está cuidando de nós, irmãos. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua história, Deus está cuidando da tua casa, da tua família, Deus está cuidando de tudo. Deus é o nosso pai. Você não está sozinho, você não é órfão. Deus é o nosso pai. Irmãos, e que privilégio é podermos ser chamados de filhos de Deus. Irmãos, isso é um privilégio, porque como Pedro diz, nós não sabemos como havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, e veremos Ele face a face, veremos Ele como Ele é. Você vai ver Deus face a face, o teu pai que criou toda a tua história, que te formou lá no ventre da tua mãe, nós o veremos face a face o nosso pai. Então não vá embora da casa do pai, permaneça na casa do pai, que é muito melhor. O mundo lá fora é frio, o mundo lá fora tem morte, tem prazeres, mas tem morte, o final é morte. Agora na casa do pai há vida, e vida com abundância. Vamos ficar de pé neste momento e vamos orar. Deus, Ele tem cuidado de você. Deus, Ele tem cuidado de nós. Não importa o que você está passando, saiba que Deus, Ele está com você. Deus está passando com você. Deus, Ele se alegra quando você se alegra. E Ele também chora quando você chora. Deus, quando você se entristece, Ele se entristece também, porque Ele é o nosso Pai. Ele sente a tua dor, porque você é filho, você é filha. Então creia que Ele está contigo.
E como a palavra de Deus ela diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer, dificuldade passa, mas aqueles que permanecem na presença de Deus jamais passarão. Amém? Oremos. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por Tua palavra. Muito obrigado, ó Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós reconhecemos, ó Senhor, que o Senhor é o nosso Pai. Senhor, nós reconhecemos o Teu amor, ó meu Pai amado. Te agradecemos pela tão grande salvação. Te agradecemos, ó Senhor, pelo milagre da vida. Te agradecemos, ó Senhor, pela história que o Senhor tem escrito, ó Senhor, meu Deus eterno, a nosso favor. Muito obrigado, ó Deus, nós te glorificamos, meu Pai amado. Senhor, eu te peço essa noite, ó Senhor, todo aquele que está, Senhor, quebrantado, todo aquele que está ferido, ó Senhor, que seja curado de alma, que seja restaurado. Senhor, meu Deus eterno, que eu te peço, derrama a tua unção, derrama o teu óleo, ó Senhor, que eles possam sentir o teu toque, que eles possam se sentir amados na tua presença. É o que eu te peço, ó Senhor, é o que nós clamamos a ti por tua misericórdia, é o que nós clamamos a ti por tua graça e pelo teu favor, ó Senhor. Meu Deus eterno, derrama, Senhor, da tua presença sobre os teus filhos. E nós buscamos a ti, Senhor, não é pelo ouro, não é pela prata, Senhor. Nós buscamos a ti porque nós te amamos. Nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais, Senhor, de ti. Nós queremos mais intimidade contigo, ó meu Pai amado. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos esta noite, ó Senhor. Fica conosco. Revela os teus planos, fala conosco nas madrugadas, Senhor, fala conosco em casa, fala conosco, Senhor, o dia todo, porque nós amamos a tua presença, Senhor, e é um privilégio ter a tua presença aqui esta noite. Desde já nós te louvamos e te glorificamos para todo sempre. Amém.